Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês aqui na aula 6, aplicação prática, procedimento de avaliação de calor, conforme o anexo 3 da NR15, o anexo que vai falar sobre a caracterização da insalubridade, e no anexo 3, caracterização da insalubridade ao calor. Aula do módulo 2, estresse térmico por calor, reconhecimento do risco e insalubridade. Apresento a vocês o objetivo da aula, que é aplicar os procedimentos de avaliação quantitativa do calor para a determinação da sobrecarga térmica acima dos limites de exposição, considerando os critérios para a caracterização do adicional de insalubridade, e interpretar os resultados das medições para a adoção das medidas de prevenção. E também disponibilizo a todos a bibliografia básica que foi utilizada nessa aula. E vamos à aplicação prática, esse é o nosso estudo de caso 2. Então nós temos um operador de forno, tipo poço, que fica exposto ao calor na seguinte situação do quadro a seguir. Então ele tem uma atividade de operação de talha elétrica para o içamento e retirada da peça aquecida do forno. Ele tem uma segunda atividade, que é a movimentação da peça e colocação no tanque de resfriamento. E a terceira atividade, ele aguarda o resfriamento em sala e realiza trabalhos administrativos. A gente vai verificar se o limite de exposição foi ultrapassado e, com isso, haverá a caracterização do adicional de insalubridade. O passo número 1 será analisar o ciclo de trabalho no período de 60 minutos. Então, a gente precisa acompanhar a realização dessa atividade para poder obter esse ciclo de trabalho de 60 minutos, onde ele está mais exposto. Então, nós temos aqui no ciclo número 1, um trabalho com duração de 5 minutos, atividade de operação de talha elétrica, para içamento e retirada da peça aquecida do forno. Nesse período nós temos o ciclo 2, com duração de 10 minutos, onde ele faz a movimentação da peça e colocação no tanque de resfriamento. E o ciclo 3, com duração de 45 minutos, onde ele aguarda o resfriamento em sala, realizando ali alguns trabalhos administrativos. Como vocês podem verificar aqui, a soma desse tempo, é de 60 minutos corridos. Lembrando que ele não precisa necessariamente realizar esse ciclo, 5, 10, depois 45, ele pode ir realizando isso durante os 60 minutos. Então ele pode operar a talha, depois movimentar e ir para a sala, em seguida opera a talha de novo no forno, movimenta a peça aquecida, põe no tanque de resfriamento, e daí vai para a sala, Então ele pode ir realizando isso várias vezes dentro do ciclo de 60 minutos. O que a gente faz aqui é considerar o tempo em cada ciclo, E o tempo total tem que ser de 60 minutos, sempre considerando 60 minutos corridos, Então eu pego uma janela, um período dentro da jornada de trabalho dele de 60 minutos, onde ele fica mais exposto. O passo 2 será estimar a taxa metabólica de cada atividade, conforme o quadro 2, taxa metabólica por atividade, quadro 2 do anexo 3 da NR15. Então nós temos aqui a taxa metabólica para essa atividade com duração de 5 minutos, no período de 60, que seria a operação da talha elétrica para içamento e retirada da peça do forno tipo poço. Essa é uma taxa metabólica de 225 watts. Então, no quadro, eu obtive essa taxa metabólica após observar a atividade e verificar que o trabalho era moderado com um braço, Então, essa avaliação qualitativa depende da sua observação, Então, na minha avaliação aqui, a taxa metabólica era de 225 watts. A taxa metabólica da atividade número 2 é de 189 watts, atividade de movimentação da peça e colocação no tanque de resfriamento. Então eu considerei um trabalho leve com um braço e com um metabolismo de 189 watts. E na atividade 3, ele aguarda o resfriamento em sala, climatizada, realizando trabalhos administrativos. Eu considerei uma taxa de 100 watts. Por quê? Porque aqui ele está sentado em repouso, Então essa é a taxa metabólica, nesse período de descanso do calor, de 100 watts. Então vocês podem perceber que ele fica um período exposto no local de trabalho, Então ele abre o forno poço, ele precisa colocar o gancho da talha elétrica na peça, remover ela do tanque tipo poço, essa é uma atividade onde tem a exposição ao calor, e daí ele movimenta essa peça pela talha,
né, a uma certa distância dela, né, porque uma talha ele pode ter um controle por botoeira, então ele fica ali alguns metros de distância operando o equipamento, movimentando ele no setor, né, então ele tem muita exposição ao calor. E para regular isso, né, essa empresa preparou uma sala para ele fazer um período de descanso, né? Então ele tem atividade e descanso, né? Ele tem um período de atividade e descanso em outro local. O descanso não é no próprio local de trabalho. Então, fazendo esse descanso no outro local, sentado em repouso, eu considerei taxa metabólica de 100 watts, ok? As outras taxas metabólicas, pessoal, estavam na tabela na parte em pé, né? Então é importante observar isso na tabela. A gente começa ali com o trabalho sentado, em pé, depois em movimento, né? E daí tem as atividades e os valores específicos ali de cada atividade. Então, taxa metabólica de 100 watts aqui na terceira e última atividade desse período de 60 minutos. Agora o passo 3, medir as temperaturas nos termômetros e calcular o IBUTG de cada ciclo. Então, no ciclo número 1, na atividade número 1, com duração de 5 minutos, onde ele opera a talha para içamento e retirada da peça aquecida do forno de poço, eu comecei a avaliação às 14h30, né, e fui fazendo ali uma por minuto, então 14h30, 31, 14h32, 33, terminei às 14h34, a quinta e última leitura, fiz aqui as minhas 5 leituras. E obtive aqui o valor para cada termômetro, né? Como vocês podem reparar aqui, o termômetro está estabilizado, não houve uma variação de mais do que 0,4 graus Celsius. E daí eu preciso fazer a média aritmética do valor obtido em cada leitura para cada termômetro. Então aqui eu tenho a média das leituras do termômetro de bulbo seco, de 36,82, a média das leituras do termômetro de bulbo úmido natural, de 35,58, e a média das leituras do termômetro de globo, deu 46,26, né? Vocês podem observar aqui que é o termômetro que teve uma maior temperatura, né? Por conta do calor irradiado quando ele abre o forno tipo poço, né? Então é uma exposição ali importante, né? Então onde a gente obteve ali o maior valor. Com as médias para cada termômetro, eu vou utilizar a equação de BUTG. Então a fórmula que eu vou utilizar é a fórmula para o ambiente externo ou externo sem carga solar, de 0,7 vezes TBN mais 0,3 vezes o TG. Né? TBN, termômetro de bulbo natural, úmido natural, e o TG, o termômetro de globo. Né? Eu comentei isso já em uma aula, mas vale a pena repetir aqui. O termômetro que tem a maior relevância no índice de sobrecarga térmica é o termômetro de bulbo úmido natural, né? 70% de relevância. E 30% é o termômetro de globo. Então, apesar do termômetro de globo ter dado uma temperatura mais alta do que os outros, nesse índice ele tem 30% de relevância. Então, para o resultado final, 30% saiu desse termômetro de globo, que foi o maior. Ok? Só explicando isso aqui para você não se surpreender com o resultado final. Então, coloquei a equação aqui ao lado. Então, a gente vai fazer 0,7 vezes o resultado em TBN, que deu 35,58. Sempre tenho que utilizar a média das 5 leituras para cada termômetro. Não posso fazer só uma medição, hein? Mais 0,3 vezes o TG. A média das 5 leituras deu 46,26. Então, fazendo a resolução dessa equação, a gente obteve 38,78 no IBUTG1, porque IBUTG1 é o IBUTG do ciclo 1. Nós temos aqui o ciclo 2, com duração de 10 minutos, onde ele faz a movimentação da peça com a talha, para colocar no tanque de resfriamento. Então eu comecei às 14h40, precisei aguardar um período ali para o termômetro estabilizar. Fiz as minhas 5 leituras, sendo uma por minuto, como vocês podem ver aqui na coluna horário. Obtive aqui os valores para o TBS, para o termômetro de bulbo seco, para o termômetro de bulbo úmido natural, TBN, e para o termômetro de globo, o TG. Feitas aqui as minhas 5 medições, eu faço a média dessas 5 medições para cada termômetro. Então, estão aqui os meus valores. O TBS é 35,34, o valor médio. 35,12, o resultado da média para o TBN. E 45,32 é o resultado da média para o TG. Com esses resultados, eu vou aplicar mais uma vez na fórmula de BUTG
para ambiente interno sem carga solar. Então 0,7 vezes o TG, né, o TBN, que foi 35,12, 0,7 vezes 35,12 mais 0,3 vezes o TG, que deu 45,32. Então 0,7 vezes 35,12 deu 24,58. 0,3 vezes 45,32 deu 13,6. Somando, nós obtivemos aqui no IBUTG2 38,18. Agora no terceiro ciclo, repito o procedimento, né? Então nós vamos sempre posicionar o termômetro onde o trabalhador realiza atividade nesse local, né, em cada ciclo. Então o termômetro ele vai ficar um período em frente ao forno tipo poço, depois o termômetro vai ficar próximo à peça içada pela ponte rolante, a distância que o trabalhador permanece dessa peça, né? E por último, a gente vai posicionar o termômetro na sala onde ele faz o período de descanso dele. Então, nesse terceiro ciclo de período de descanso dele, nós obtivemos os seguintes valores da média das leituras. Eu comecei às 15h25, fazer a primeira leitura, fiz uma por minuto, terminei às 15h29. Com a quinta e última leitura, obtive aqui os meus valores para cada termômetro e a variação não foi maior do que a tolerância, né, para a estabilização dos termômetros. Então, eu obtive aqui 26,12 para o TBS, 25,7 para o TBN e 26,78 para o TG. Aplico a mesma equação de BUTG, 0,7 vezes o TBN mais 0,3 vezes o TG. Eu obtive aqui 17,99 nessa continha aqui de 0,7 vezes o valor do TBN e 8,03 nessa equação 0,3 vezes o TG. O resultado do IBUTG número 3, o IBUTG para o terceiro ciclo, foi de 26,02 graus Celsius. Então, coloquei nessa tabela o resultado de todas as avaliações que nós fizemos até o momento. No ciclo 1, nós temos uma taxa metabólica de 225 e IBUTG de 38,78. No ciclo 2, uma taxa de 189 watts e um IBUTG de 38,18 graus Celsius. E na atividade número 3, uma taxa metabólica de 100 watts e um IBUTG de 26,02. Né? E aqui o tempo que ele fica realizando cada ciclo, né? Considerando os 60 minutos corridos. O que a gente precisa fazer agora é calcular o metabolismo médio e o IBUTG médio também. Então vamos lá para o passo número 4. Né? Vamos calcular a média ponderada no tempo da taxa de metabolismo. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma equação que será o metabolismo médio ponderado no tempo, será o metabolismo número 1 vezes a temperatura número 1. O metabolismo 2 vezes a temperatura 2 e o metabolismo 3 vezes a temperatura número 3, tudo isso dividido por 60. Então, estou ponderando aqui em 60 minutos, né? Aqueles 60 minutos corridos. O metabolismo número 1, ele é de 225 watts, por conta da atividade número 1, do ciclo número 1, né? O metabolismo 2 é de 189 e o metabolismo 3 ele é de 100. Né? Lembrando que se nós tivéssemos aqui 4, 5, 6 atividades, a gente teria metabolismo vezes tempo, até contemplar aí todas as atividades. Ok? Então, se fossem lá 6, 7, nós teríamos metabolismo 6 vezes tempo 6, metabolismo 7 vezes tempo 7, né? Até contemplar todas as atividades que o trabalhador realiza em diferentes taxas metabólicas. Então, como ficou isso? Nós temos 225 watts vezes 5 minutos, mais 189 vezes 10 minutos do segundo ciclo. E no terceiro, nós temos aqui o metabolismo 3 de 100 vezes o tempo 3, que é 45, tudo isso dividido por 60. Então, 225 vezes 5 deu 1.125, 189 vezes 10, 1.890, e 100 vezes 45, 4.500. Somando tudo isso, vai dar 7.515, e daí a gente divide por 60. Então, o metabolismo médio foi de 125,25. Vou colocar esse valor aqui na minha tabelinha, vou guardar ele, eu vou utilizar ele já já. Agora o que eu preciso fazer é calcular o IBUTG médio ponderado em 60 minutos. A fórmula para o IBUTG médio será IBUTG
da atividade número 1 vezes o tempo de duração da atividade número 1, o IBUTG da atividade número 2 vezes o tempo de duração da atividade 2, e o IBUTG 3 vezes o tempo 3, tudo isso dividido por 60. Então, completando aqui a equação, nós vamos ter, no IBUTG número 1, da atividade número 1, nós obtivemos 38,78. E o tempo de duração é de 5 minutos, né? Quando ele abre o forno, tipo poço, lembra? Na atividade número 2, quando ele movimenta a peça, essa atividade número 2 tem um IBUTG de 38,18 e o tempo de duração é de 10 minutos. Vou colocar aqui. E a terceira e última atividade, nós medimos 26,02 naquela sala onde ele permanece e ele fica lá por 45 minutos, né? Então está aqui para vocês. E a gente vai dividir isso por 60, vamos fazer uma média ponderada em 60 minutos. Então, 38,78 vezes 5 deu 193,9, 38,18 vezes 10 deu 381,8 e 26,02 vezes 45 deu 1.170,9. Somando tudo isso aqui, vai dar 1.746,6, daí eu vou dividir por 60. Nós obtivemos um IBUTG médio ponderado em 60 minutos de 29,11. Eu vou colocar esse valor aqui na minha tabelinha também. Agora eu não preciso fazer nenhuma continha. Terminamos as contas aqui, pessoal. Né? Agora a gente só vai analisar a tabela. Não terminamos o exercício. A gente só tem os dados. Agora nós precisamos avaliar conforme o anexo 3 da NR15 para caracterizar ou não essa atividade como uma atividade insalubre. E o próximo passo será determinar qual é o limite de exposição ocupacional. Então, nós vamos fazer a determinação do IBUTG máximo no quadro 1. O quadro 1 ele vai estar disponível lá no anexo 3 da NR15 e ele é o mesmo quadro que nós temos no anexo 3 da NR9 e na NH06. Então, isso foi muito importante, né? Porque o limite ele é um limite técnico. Né? Então, a gente consegue fazer uma avaliação, considerando uma avaliação só para um critério preventivo e um critério para caracterização da insalubridade, né? Então, nisso nós tivemos um ganho, pessoal. A taxa de metabolismo médio que nós calculamos anteriormente aqui foi de 125,25. 125,25 eu vou procurar dentro do quadro, né, desse quadro 1, qual vai ser essa taxa metabólica. Então, procurando 125,25 eu não tenho, mas ele está dentro de um intervalo de 124 e 127. Então, eu vou considerar qual valor aqui? Não é arredondamento matemático, não. Aproximação, né, matemática, não. Você vai considerar aquele que vai dar um menor limite de tolerância. Né? O trabalhador tem que ser favorecido no momento dessa escolha. Então, aquele valor de taxa metabólica que vai nos dar um menor limite de tolerância, né, vai favorecendo o trabalhador, protegendo-a, né, é de 32,5. Então, a taxa metabólica considerada aqui vai ser de 127 e o IBUTG máximo de 32,5. Esse é o nosso limite de tolerância, 32,5. A gente vai obter nessa tabela. Então, eu peguei 32,5, coloquei aqui para representar vocês. Então, taxa metabólica 125,25, de acordo com o quadro, IBUTG máximo 32,5. E já tem ao lado aqui o meu IBUTG médio ponderado em 60 minutos, que eu calculei, né, anteriormente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar agora, né, se o meu IBUTG médio ultrapassou o IBUTG máximo, que é o meu limite de exposição. Então, como vocês podem observar aqui, o IBUTG médio de 29,11 ele é menor do que o limite de exposição ocupacional de 32,5. Ou seja, o limite de exposição ocupacional não foi ultrapassado conforme o anexo 3 da NR15. Então, esse trabalhador não faz jus ao adicional de insalubridade por calor. E para deixar isso mais claro aqui, né, mais fácil o entendimento, fiz um gráfico. Então, vocês podem observar aqui que nós temos o limite de exposição, o IBUTG máximo, né, que foi obtido ali a partir da taxa metabólica em 32,5. E o resultado, né, das avaliações que nós fizemos foi de 29,11. O nosso IBUTG médio ponderado em 60 minutos foi de 29,11. Então, ele não ultrapassou o limite de tolerância. Tá?
Vocês podem estar se perguntando aí, cadê o nível de ação? Para a caracterização de salubridade, a gente não tem nível de ação, ou a atividade dá direito ao adicional, ou não. Né? Nesse caso, não, porque vai estar abaixo do limite de tolerância. Né? E esse anexo 3 NR15, o caráter é só, né, é legalista. Então, eu preciso verificar aqui, ultrapassou o limite, vai dar direito adicional ou não? Se eu quiser avaliar com caráter preventivo, então eu preciso migrar lá para o anexo 3 da NR9. E vamos lá para a hora da revisão. Então, em um minuto, vamos tentar resumir aqui tudo que nós vimos nessa aula. Então, essa aula foi do anexo 3 da NR15, o anexo que fala sobre o adicional de salubridade. Nós começamos aqui demonstrando, né, como fazer a avaliação qualitativa para a determinação da taxa de metabolismo, como nós temos trabalho em diferentes locais com diferentes sobrecargas térmicas e tipos de atividade e descanso em outro local também, nós tivemos que calcular o metabolismo médio e também o IBUTG médio ponderado em 60 minutos. E nós vimos aqui como calcular esse IBUTG em cada local, né? Considerando as 5 medições, uma por minuto, né? E a média aritmética dessas medições. Então, nós vimos tudo isso nessa aula. Em seguida, com a taxa de metabolismo médio, nós vimos aqui também como determinar o IBUTG máximo, que é o nosso limite de tolerância, na qual nós compararemos com o IBUTG médio ponderado, e a partir disso avaliaremos se o trabalhador tem direito ou não ao adicional de insalubridade. E finalizamos aqui a nossa aula 6, aplicação prática, procedimento de avaliação de calor, conforme o anexo 3 da NR15, do módulo 2, estresse térmico por calor, reconhecimento do risco e insalubridade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenham ficado com alguma dúvida, envie a sua dúvida ao professor. Mais uma vez agradeço a todos e até a próxima aula.